Muito bem, bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal, através do nosso canal Palavra e Essência. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais para que o Evangelho do Reino de Deus seja expandido. Então, nós estamos estudando aqui o Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Vou ler até o versículo 5 primeiramente e depois nós continuaremos o restante do texto após algumas notas. Diz assim: depois de falar estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui a oração sacerdotal de Jesus Cristo, capítulo 17 de João. É sacerdotal porque é uma oração intercessória, e o sacerdote lá no Antigo Testamento tinha o papel de interceder a Deus pelo povo. Por isso que diz oração, o subtítulo da maioria das traduções traz a oração sacerdotal de Jesus Cristo. A tradução que eu uso aqui é a Bíblia Almeida século 21, traz o subtítulo como oração intercessória de Jesus. Esta oração de Jesus é dividida em três partes. Primeiro, o texto que eu li, capítulo 17, versículos 1 a 5, onde Jesus intercede por si mesmo. Depois, dos versículos 6 ao 19, Jesus intercede pelos seus discípulos. E do versículo 20 até o versículo 26, Jesus intercede por todos os crentes. Aqui no texto que nós lemos, a oração começa: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. É muito interessante isso. Chegou a hora, que hora? A hora de Jesus ser plenamente glorificado, ou seja, a hora que ele vai ser julgado, morto, crucificado, e então, crucificado e morto, né? E então a sua ressurreição. Esse é o ápice da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele glorificou a Deus, então completou a sua obra. E esta palavra aqui, glória, aparece aqui nesse texto, na oração toda, pelo menos 8 vezes. No versículo 1, no versículo 1 duas vezes, no versículo 4 uma vez, no versículo 5 duas vezes, no versículo 10, depois no versículo 22, vai aparecer esta expressão de glorificação de Jesus Cristo perante Deus. Então Jesus é glorificado. O que é glória? A glória, a palavra no grego é doxa, aliás, é doxa, que implica que na presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, a glória de Deus, a doxa de Deus, se manifestava mediante a nuvem e no propiciatório. Então, a presença de Deus constante na vida do povo de Israel. E no Novo Testamento, aqui Jesus Cristo está dizendo: glorifica o teu Filho. É a mesma ideia de a presença de Deus estar na pessoa de Jesus Cristo. E como ele e o Pai eram um, como nós vamos ver aqui, então Jesus ora nesse sentido, ora por si mesmo, porque a sua hora tinha chegado. Ele ora, faz a oração, porque a sua hora, tempo, tinha chegado.
E ele diz que ele completou a sua obra, no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Qual obra? A obra de anunciar a palavra de Deus perante os seus discípulos e perante as multidões, enfim, para a humanidade. E deixar claro que a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo, é ter fé em Jesus Cristo. Veja o versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Essa é a obra de Deus, essa é a glória de Jesus Cristo. Então ele completou a sua obra e agora ele vai completar plenamente a sua obra através da morte e ressurreição. Então Jesus glorificou a Deus eterno através dos milagres que realizou, através dos seus milagres, através daquilo que ele fez aqui na face da terra e também através do seu ministério, da sua obra em si. Então Jesus glorifica, e ele ora pedindo: glorifica o teu filho. Eu te glorifiquei, agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. O versículo 5. Então esse é o pedido que Jesus faz por ele. A partir do versículo 6, Jesus ora pelos seus discípulos. Versículos 6 até o 19. Vou ler o texto. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles a acolheram, e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, os seus discípulos. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou, do mundo físico. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Bom, já estou passando do 20, onde Jesus ora pelos crentes futuros, pelos futuros crentes. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste.
e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, até o versículo 20, Jesus ora pelos seus discípulos, e a partir do versículo 21, ele ora então por todos os crentes, para que todos sejam um. A partir do versículo 20, oro também por aqueles que virão a crer. Então, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele pede por proteção. Versículo 11, não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Então Jesus pede por proteção. Pai Santo, e é interessante que aqui ele se refere a Deus Pai como Pai Santo. No versículo 25, ele se refere a Deus como Pai Justo. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então Jesus ora aqui por proteção para a unidade dos seus discípulos. E este pedido pela unidade dos seus discípulos aparece pelo menos 4 vezes aqui na oração. No versículo 11, que eu estou lendo, no versículo 21, no versículo 22 e no versículo 23. Vai aparecer essa expressão para que todos sejam um. Então Jesus ora aqui para que os discípulos sejam protegidos para a unidade, para que sejam um. Pai Santo, guarda-os no teu nome, para que eles tenham unidade. Mas que unidade que se refere aqui? Não é unidade institucional, não é unidade religiosa, não é uma unidade organizacional. Porque senão alguém poderia estar perguntando, mas e os diferentes tipos de igreja que existem hoje? Então, não é nesse sentido organizacional, religiosa, que Jesus ora pela unidade dos seus discípulos. Mas sim, Jesus ora por uma unidade relacional com ele. Com Deus, com Jesus e com Deus. Uma unidade de relacionamento íntimo e profundo. Pai Santo, guarda-os para que sejam um, assim como nós somos um. Uma relação íntima com Deus. Uma relação que une os crentes uns aos outros e que une todos esses crentes ao Senhor. E essa unidade só é possível mediante a atuação do Deus Trino na regeneração do ser humano. Essa unidade só é possível porque o Espírito Santo atua no coração dos seres humanos que creem em Jesus Cristo. Então é o que os teólogos chamam de igreja invisível, que tem uma unidade, que se relacionam com Jesus Cristo. Por que é invisível? Porque só eu e Deus sabe da minha relação com Ele. Então eu não posso dizer que quem frequenta a igreja tal faz parte dessa unidade que Jesus está rogando ao Pai para que sejam um. Mas somente eu e Deus sabemos. É a igreja invisível, a igreja que é o corpo de Cristo. Essa unidade relacional, de intimidade com Deus. Então Jesus pede primeiro para que Deus os proteja, os guarde para que sejam um. No versículo 21, para que todos sejam um. Aqui ele já estava orando pelos crentes futuros também. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. A unidade da Trindade aqui. Tu és em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós. Que os crentes estejam se relacionando intimamente com Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste.
Então é essa unidade na Trindade que tem que representar a unidade dos filhos de Deus com Deus, através de um relacionamento íntimo e profundo dos crentes com Deus. E esse relacionamento íntimo e profundo dos crentes para com Deus só é possível mediante a atuação do Deus Truno no nosso coração, do Deus triuno, do Deus trino, aliás, não truno, do Deus trino, do Deus triuno no nosso coração. E essa unidade, então, eu desenvolvo esse relacionamento íntimo com Deus, mediante a minha oração e a minha leitura da palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E assim eu vou desenvolvendo um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É esta unidade pela qual Jesus ora. É por esta unidade que Jesus ora. Mas Jesus ora por essa unidade, dando uma ênfase grande. 4 vezes se refere a essa unidade. Mas Jesus também ora e pede no versículo 15 por proteção do maligno. Versículo 15, não rogo que os tires do mundo, porque nós vivemos no mundo físico, na sociedade, mas que os guarde do maligno. Porque lá em João, na epístola, o próprio João diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus, e que o diabo não nos toca. Então ele está dizendo, guardes, proteja os guardes do maligno. Somos guardados pelo poder de Deus. Paulo, em Efésios, na sua oração, ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Na teologia de Pedro também nós vamos encontrar que nós somos guardados pelo poder de Deus. Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. E Jesus faz um terceiro pedido ainda pelos seus discípulos e por todos os crentes também, que está no versículo 17 e no versículo 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus ora e pede para que os crentes sejam santificados na verdade. Versículo 19. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Qual é a verdade? Jesus já se referiu no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, versículo 3, quando Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É esta palavra de Deus que limpa a mente e o coração do ser humano, para que ele desenvolva esse relacionamento profundo e íntimo, para que seja uma unidade com Deus. Então Jesus ora pela santificação na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que eu proclamo aqui, eu anuncio aqui, eu faço estudo bíblico aqui. Por quê? Porque esta palavra é a verdade. E é através do estudo dessa palavra que minha mente é santificada, que meu coração é santificado, que minha vida é santificada, que eu sou lavado pela palavra de Deus. Então, é esta palavra que santifica o crente. Então, Jesus ora para que os discípulos sejam um, pela unidade do corpo de Cristo, uma unidade relacional. Jesus ora por proteção do maligno e Jesus ora para a santificação na verdade. E quando ele ora por todos os crentes, a partir do versículo 20, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Ou seja, os discípulos irão anunciar a palavra e outras pessoas virão a crer em Jesus Cristo. E Jesus então ora para que todos sejam um. Todos tenham essa unidade. Todos se relacionem intimamente com Deus. Por quê? Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja o versículo 21 no final do versículo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23. Eu nele e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam levados à plena unidade.
Para quê? A fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Então, quando Jesus ora pelos futuros crentes, ele ora pela unidade, para que todos os crentes tenham essa unidade relacional com Deus, de intimidade com Deus, para que o mundo creia. Então, a nossa maior evangelização é através da unidade que nós devemos manter com Jesus Cristo, com Deus, mediante um relacionamento profundo com Deus. E então, as pessoas do mundo vão crer em Jesus Cristo por verem a nossa intimidade, o nosso relacionamento profundo com Ele. Mas Jesus ora por todos os crentes também para que o amor esteja em nós, para que o amor esteja neles. Veja o versículo 26, aliás. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, através do Espírito Santo que ele enviou, que foi no capítulo 15, 16, que nós lemos, que ele enviaria o Consolador para que nos fizesse lembrar de tudo o que ele nos tinha dito. E aqui ele diz, eu fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, através do Espírito Santo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. O amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja, ou esteja neles. Então Jesus ora também por todos os crentes, pela unidade de todos os crentes com Deus, e para que o amor esteja em todos os crentes. O amor tem que ser a marca do discipulado. Jesus Cristo já ensinou no capítulo 13 aqui do Evangelho de João, que ele diz que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Então, a oração de Jesus aqui é para que o amor de Deus esteja em todos nós. E assim ele encerra a sua oração sacerdotal. Então, recordando, finalizando, Jesus ora por si mesmo para que ele seja glorificado, ou seja, consumada a sua glorificação, né? Porque ele foi glorificado mediante fazendo a obra de Deus, evangelizando, ensinando através dos milagres também, e agora mediante sua morte e ressurreição, é chegada a hora. E Jesus ora pelos discípulos por unidade, por proteção do maligno e por santificação na verdade. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. E ele ora por todos os crentes também por essa unidade relacional e para que o amor de Deus esteja em todos nós. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E se esse vídeo te ajudou, então compartilhe nas suas redes sociais e assim vamos expandir o reino de Deus juntos. Que Deus os abençoe.